Olá, seja bem-vindo. Talentos e Negócios está começando e hoje vamos falar de tecnologia a favor do consumidor. A energia solar se transformou em pouco tempo em uma promessa de economia no Brasil. Devido à alta incidência de raios solares e ao alto custo das tarifas de energia, o país conta com um enorme potencial para desenvolver e ampliar sua rede de painéis fotovoltaicos. Os números não mentem e, segundo eles, a energia solar pode sim proporcionar uma bela economia no âmbito residencial e comercial. Sistemas fotovoltaicos são dimensionados de acordo com o consumo médio de energia do local e podem gerar uma economia de até 90% na conta de luz, em alguns casos até mais que isso. Além de ser uma economia boa para o bolso, a energia solar também é uma alternativa sustentável para o meio ambiente, já que é pautada em recursos renováveis sem promover qualquer tipo de agressão. Para saber sobre os impactos da energia solar no bolso e como ela pode promover uma boa economia, eu convidei o Maurício Lutri, diretor da empresa de energia fotovoltaica GEL Brasil. Então, isso equivale, praticamente, vamos falar da economia do sistema, a pagar um sistema em mais ou menos 50 meses, né? 300 kW, 50 meses, já você tem o seu sistema pago, já energia gratuita para você pelo resto da durada do sistema. E no quadro inglês com Raquel Veloso, veremos mais uma dica para ampliar os nossos conhecimentos no idioma mundial. Work significa em português trabalho, ou então o verbo trabalhar. Então, no mundo dos negócios, nós temos várias expressões que se ligam a essa palavra work e significam uma gama, uma infinidade de coisas. Até mesmo em português, nós utilizamos em discursos, em reuniões, essas palavras. Chega mais e venha se informar conosco. Talentos e Negócios está só começando. O mundo evolui cada vez mais rápido a nível tecnológico, tanto que nos últimos anos uma série de novas tecnologias no aproveitamento de energias renováveis estão sendo introduzidas, como é o caso da energia solar fotovoltaica. Nós vamos conhecer hoje uma empresa deste ramo, uma empresa italiana que está em Caratinga desde 2017, a GEL Brasil. Eu vou conversar com o diretor da empresa, Maurício Lutri. Maurício, seja bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Talentos e Negócios. E vamos contar um pouquinho da história aí da GEL Brasil, que está em Caratinga desde 2017, trazendo aí essa inovação que é a energia solar fotovoltaica. Economia para o bolso dos brasileiros, né? Vamos contar como que nasceu a GEL. Sim, praticamente até 2 anos a gente abriu a empresa e o primeiro passo foi de colocar um sistema fotovoltaico que aqui quase ninguém tinha, no nosso teto lá da loja no João Pinheiro 213. Assim, onde lá tem um sistema funcionando que desde o momento que iniciou até hoje tem produzido mais ou menos 8.000 kW. Então, um sistema pequeno faz essa coisa. E o nosso foco foi primariamente de respeitar as regras aqui do Brasil, então a gente conseguiu imediatamente um CREA, que é uma certificação nacional para fazer instalações, e daí já iniciamos a olhar o que podia ser o desenvolvimento do nosso produto GEL, que é um produto que, como você fala, procede da Itália. Sim. Então, iniciamos principalmente instalando algum sistema, como faz um pouco todas as outras empresas do nosso ramo, porém, já depois de um ano, a gente decidiu para ter um produto personalizado, um produto que seja GEL. Então, nesse momento, a nossa empresa somente instala o produto que tem nosso nome. Esse aqui é um exemplo de nosso inversor. Para ser mais completo, posso dizer que no final de 2018 eu viajei na China para encontrar as parcerias. Hoje a China domina o fotovoltaico no mundo inteiro. Então lá eu fechei algumas parcerias pela qual hoje
o nosso sistema pode ser considerado diferente por causa do material que a gente utiliza. Exatamente. Agora vamos explicar para o pessoal de casa aí o que é o sistema fotovoltaico, Maurício. Sim, um sistema fotovoltaico é uma coisa hoje bastante simples, na verdade. São uma série de placas de painéis que capta uma energia solar e transforma essa energia em uma corrente contínua. Já, por exemplo, aqui tem a bateria do carro. Essa energia se transfere através de cabo solar, a uma máquina, que é essa máquina aqui, um inversor. Esse inversor já transforma a energia contínua em energia alternada, que é a energia que estamos utilizando nós. Então, a energia que já vem abastece injetada... toda a energia de uma residência, de uma loja? Isso depende tudo do tamanho do sistema. Você pode colocar a quantidade de energia que você quiser. Não tem nenhum problema de 2, 3 kW até 200, 300. É só colocar mais placa uma ao lado da outra. Agora, quais as vantagens? Por que a gente deve instalar esse sistema? Hoje a gente está falando de tecnologia, né? Essa inovação tecnológica, e a gente tem visto aí essa tendência, esse crescimento da procura pelo sistema fotovoltaico. Tem sido muito comum, principalmente nas construções mais recentes, né? Na construção civil. Sim. Por que isso, Maurício? Porque pelo Brasil. Então, aqui são dois fatores que faz o sistema fotovoltaico aparecer como um sistema que você deve colocar. Não pode pensar de não colocar. É o custo da energia, que aqui é muito elevado. É verdade. Então, hoje já chegamos que 1 kW vale R$1. Então, fazer a conta é muito fácil. R$300, 300 kW. A outra coisa é que aqui a influência do sol é enorme. Então, essa influência do sol faz que a geração de um sistema é muito elevada. Então, o que acontece? Que qualquer tipo de sistema aqui no Brasil, você consegue pagar, recuperar o investimento em muito pouco tempo, em pouquíssimo tempo. Então, essa coisa faz que muitas empresas estão detrás, porque sabe que aqui vai ter um desenvolvimento enorme. A partir de quanto tempo que a gente já começa a recuperar esse investimento, Maurício? Olha, depende do tamanho do sistema, porque um sistema pequeno normalmente tem um custo mais elevado, porque tem um projeto, tem uma ART a pagar, tem várias coisas que valem por um sistema pequeno e por um sistema grande. Mas um sistema básico, hoje, mínimo, por uma residência, 300 kW, R$300, você consegue pagar em menos de 5 anos. Menos de 5 Imagina anos. que um sistema um pouco mais grande, você paga em 3 anos, 3 anos e meio. E depois, o sistema gera o quê? Gera uma economia, depois de ter pago, gera uma economia equivalente à produção. Então, imagina você, um sistema pequeno, para a sua residência. Eu vou colocar a sua residência, sabe? Se Deus quiser. 300 kW, são R$300. Então, primeiro 4 anos você paga com essa economia o sistema. Depois, esse sistema vai produzir por você R$300 de economia cada mês. Sim. Então, no final da vida de um sistema é muito dinheiro. E quanto tempo que dura esse sistema? Olha, dura. A garantia sobre esse sistema, sobre a placa principalmente, chega até 25 anos de produção. Mas habitualmente se pensa que um sistema dura 27, 28, 29, 30 anos. Praticamente se troca a placa quando ela para de funcionar bem. Uma coisa que aqui já não podemos encontrar, porque o sistema fotovoltaico no Brasil nasceu agora. Na Itália já se encontra sistemas que foram renovados 2 vezes. Então, é uma coisa muito simples, que funciona sempre e com uma garantia enorme. É um investimento que você vai ter um retorno a longo prazo, né? Quer dizer, o retorno financeiro rápido. Mas o retorno que eu falo, né, dos benefícios, ele é a longo prazo. Eu quisiera fazer outro exemplo que às vezes eu faço pela pessoa que utiliza ou quer pelo menos orçamento para sistema grande. Então, uma empresa que precisa de 8.000 kW, uma padaria, uma coisa assim. Então,
o valor da economia de um sistema instalado nesse tipo de empresa equivale a comprar um apartamento de 150 mil reais a cada 3 anos. Essa é a verdade da economia. São cálculos bem simples de fazer, é só dinheiro e quilowatt produzidos. O que significa o sistema GEO? Qual que é o diferencial dele em relação aos outros sistemas de fotovoltaicos que existem no mercado? Sim, é claro que o nosso sistema produz energia igual que as outras, não é que é uma energia colorida, é energia. Sim. E o nosso sistema tem algumas particularidades que são específicas do nosso sistema, por ser a nossa empresa regional. Então, nossa empresa vai ter uma influência em uma região bem específica, 150 ou 200 quilômetros em torno da nossa central, ok? Então, nessa região, a gente oferece uma garantia sobre o nosso produto, que é normalmente o dobro da que existe no mercado. Nosso inversor está garantido por 10 anos. 10 anos. Também a gente garante sobre a durabilidade da estrutura dos painéis. Isso também vem da utilização de material bem específico, bem particular, que somente a GEO tem, porque nós temos nossa trilha, nossos rebites, então se fala de fixação. Então a fixação é garantida por um tempo bem grande, entre 5 e 10 anos. 5 e 10 anos. Então, eu não quero falar dos outros, da concorrência, mas normalmente no nosso ambiente uma instalação é garantida por 12 ou 24 meses, ok? A última coisa é devido exatamente a ser uma empresa regional. A GEO tem material em estoque, então não tem que pedir para ninguém enviar aqui o material. Nós temos aqui em Caratinga placas, inversores e qualquer tipo de material que necessita para instalar. Qualquer problema que tiver, tem essa troca imediata. Exatamente. Tá? Você tem um problema no inversor, a gente pode pegar o inversor, trocar. Uma placa que não funciona, a gente troca. Não tem aquela burocracia daquelas empresas maiores de fora, no caso, que você tem que aguardar um período. É por isso que a gente escolheu esse sistema, ser regional, ser em um lugar específico, e nesse lugar ter todo o material à disposição. Aproveitando que a gente está falando de empresa regional, a gente sabe que é uma empresa que nasceu na Itália, mas por que essa empresa veio justamente para Caratinga, da Itália para Caratinga, Maurício? Essa é uma grande casualidade. Acontece que o dono da GEO eu não estava mexendo aqui no Brasil em fotovoltaico, eu vim aqui para construir imóveis. Então essa amizade e o crescimento dessa empresa na Itália fiz que ele me pediu de fazer aqui uma empresa que tendo esse foco da Itália. Na verdade, que nós temos pouco a fazer com a Itália, porque aqui as características são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, aqui tivemos que, depois de 6, 8, 10 meses, ver que é outro mundo. Mas a gente escolheu juntamente, viajou na China juntamente com eles, fiz uma escolha sobre os inversores sobre a placa juntamente para representar o mercado mais importante. Então foi isso que aconteceu. Só que, sinceramente, a nossa conexão com a Itália agora, nesse momento, é limitada. Nós escolhemos um caminho e vamos por esse caminho. Muito bacana, muito bom conhecer essa história. A gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais da GEO Brasil no próximo bloco, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa Talentos e Negócios, hoje conhecendo um pouquinho sobre a empresa GEO Brasil, que é uma empresa do setor fotovoltaico, ou seja, é o aproveitamento da energia solar para geração de energia. E a gente está aqui com o Maurício Lutri, ele que é o diretor da empresa, contando um pouquinho da história e das vantagens também da instalação deste sistema, que é o sistema GEO. A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a história e também os diferenciais da GEO Brasil. Empresa, eu queria agora saber, Maurício, do custo mínimo para a instalação de um sistema como esse. Vamos falar para a gente assim, em média, né? Quanto que em média a gente precisa investir para ter um sistema fotovoltaico GEO?
Sim, olha, falando residencial, uma casa que hoje tem um consumo normal de 300 kW ou R$300, vamos considerar Sim, 300 a média, reais. na média da conta, eu acredito que seja essa média, R$300. Uma conta média, exatamente. É uma casa normal que tem um pouco de ar-condicionado, possivelmente, essa coisa. Com esse tipo de custo, a gente pode instalar um kit pequeno denominado de 3 kW para produzir exatamente 300 kW por mês, kWh por mês, com um custo que é inferior a R$15.000. Menos de 15 mil, então dá para você adquirir esse sistema e não precisar mais. E quando a gente adquire, aliás, adquirir o sistema, a minha conta de luz, quanto que ela vem em média? Olha, depende de quanto banho você toma, porque se você Mas vai alterar mesmo assim? O sistema... Ou a gente paga aquela taxa mínima? Exatamente, você tem que pagar uma taxa mínima, apesar de você produzir ou não através de um sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico produz, nesse caso, por o que foi estudado, 300 kW por mês. Então, o sistema vai fazer que você não paga 300 kW de energia. De acordo com o que você compra, reais. Isso, de acordo com a quantidade que você vai adquirir, né? Exatamente. O kit. Então, isso equivale, praticamente, vamos falar da economia do sistema, a pagar um sistema em mais ou menos 50 meses. Então, 300 kW, 50 meses, já você tem o sistema pago, já energia gratuita para você pelo resto da durada do sistema. É assim que funciona. É assim que vocês calculam, então, né? Sim. De uma forma simples, não vamos nem considerar o custo da inflação que existe, que ainda, num cálculo específico, ajudaria a pagar antes. Mas a gente tira o custo da inflação, considerando que possivelmente daqui a 5 anos você pague R$1, igualmente que hoje é energia, coisa que não é verdadeira, porque vai pagar mais. Mas deixamos isso para fora do nosso cálculo. A ideia é essa. Agora, Maurício, é possível adquirir um sistema GEL através do financiamento bancário? Porque muitas pessoas às vezes não têm, né, esse valor. Sim. Como que funciona isso? Sim, vou te dizer. Primeiro, eu quero te dizer que a GEL, por ter material em estoque, por certo cliente pode fazer até pequeno parcelamento. Isso da forma pessoal. Da forma pessoal, vocês conseguem dividir em quantas vezes? Não, dividir não, mas, por exemplo, se vamos considerar um 70% de pagamento, o restante a gente pode dividir em 4, 5, 6 meses. Falando do financiamento, hoje, praticamente todos os bancos financiam o sistema fotovoltaico com muita facilidade e com um juro bem baixo. Chegamos até ontem a receber de um banco um valor que é 0,89 por mês, que são números que antes não existiam. Então, isso é devido principalmente a que o cliente do fotovoltaico, normalmente, o banco vê ele como um cliente sério, uma pessoa que quer investir em uma coisa de durabilidade. Então, principalmente é por isso. E hoje, esse financiamento oferecido pelos bancos ajuda muito na venda, porque muita pessoa ainda não precisa dar entrada. Então, ele financia integralmente o sistema. Eu vendi aqui por pessoas sistemas que foi integralmente financiado pelo banco e que ainda o custo da boleta vai cobrir integralmente o custo da parcela. Então, para ele quase parece como se não pagam o sistema. Agora, Maurício, você estava falando do valor, né? A partir de... Sim, 15 mil. Em média, 15 mil. Sim. A gente sabe que esse valor ele tem caído, né, nos últimos anos, porque eu lembro que antigamente era muito mais alto o custo de um sistema fotovoltaico. Sim. Então, ele já barateou no mercado isso? Ou ele tem uma tendência a cair mais? Não. O custo do sistema fotovoltaico não vai cair mais. O custo do sistema fotovoltaico é possível que, por alguma mudança, vai aumentando um pouco. O sistema caiu porque antes, no início, aqui no Brasil, que é recente, são poucos anos, o mercado estava na mão das poucas pessoas. Agora eu fui lá na feira de São Paulo, tem muitas pessoas mexendo com fotovoltaico.
empresas nascem diariamente. Então, esse mercado agora está quase saturado. E a oferta que vem dos países produtores de placa está em um nível que seguramente não pode descer, a menos que não seja uma pequena mexeria. Então seria bom aproveitar essa fase agora do mercado para instalar e não esperar mais. Seria bom também, por quê? Porque todo esse sucesso do mercado do fotovoltaico faz que as autoridades olhem nesse sucesso e possivelmente queiram uma parte desse lucro da pessoa que produz o fotovoltaico. Pelo menos esse é o sentimento geral. Então, as condições atuais, é possível que daqui 2, 3, 4 anos possa mudar. Devido exatamente a isso, que hoje instalar um sistema fotovoltaico é tão conveniente que todo mundo quer instalar. O custo das placas e do sistema, ele pode também baixar mais ou ele também já chegou no limite? Não pode baixar mais. Eu não sou um mago ou um gênio para dizer coisa certa 100%. Eu me baso sobre números que dificilmente poderá descer. Hoje, uma placa com a tecnologia que tem, o material que tem, custa tão pouco, que não tem forma de custar menos. É possível que daqui a poucos tempos, 2, 3 anos, exista uma evolução da placa, mas não vai ser nada de outro mundo. Possivelmente a placa cessará de ser produzida a que hoje a gente conhece como policristalino, será só monocristalino. É uma mudança, mas na realidade não vai ser uma grande mudança sobre o sistema, não vai mudar nada, mudará só um pouco as placas. E essa coisa faz que eu acredito que não vai poder baixar o preço do fotovoltaico. Estamos num nível verdadeiramente baixíssimo. Então seria boa hora para essa oportunidade. Especialmente a empresa grande, empresa que necessita de muita energia, a empresa que tem como você disse, quanto maior a empresa, o retorno vem mais rápido, né? Eu fiz orçamento por uma empresa que tinha um retorno de 26 meses, 28 meses. Então, imagina a quantidade de lucro, de dinheiro que você economiza mensalmente como empresa. Essa muda radicalmente até a empresa mesma. Com certeza. A empresa que produz, que precisa de muita energia, uma padaria, uma sorveteria, só a empresa essa aqui que gasta muita energia. Para recuperar um investimento em tão breve tempo significa ter um giro de caixa elevado por cada mês. Uma economia relevante. Maurício, além de Caratinga, onde mais a GEL está localizada aqui no Brasil? Sim, obrigado por perguntar essa coisa. A gente terminou de abrir uma filial em Cariacica, em Vitória praticamente. Lá vão criar outro ponto. Não sei se vai ser parecido ao de Caratinga ou se vai ser somente um estoque. Nós temos lá já um lugar definido. Estamos esperando o nosso segundo container em importação, que vai chegar lá entre dia 6 e 10 de outubro. Então, a gente lá vai criar outra filial, que vai cobrir uma região igualmente de 150 quilômetros, mais ou menos, para conectar Caratinga com Vitória. Bacana, Caratinga, então, Espírito Vitória, Santo e Caratinga, né? Minas Gerais e Caratinga, então, nós estamos com 2 polos da GEL Brasil. Quais outras características da GEL Brasil, Maurício? Em que sentido me está perguntando essa coisa? As características do sistema GEL. Exatamente, sim. Nós baseamos todo o nosso diferencial, o que a gente chama de sistema GEL, nessas 3 coisas principais, que são essa garantia que a gente fornece sobre um produto que é importado pela GEL Brasil, está escrito lateralmente, pelo qual a GEL fez o Inmetro, esse produto. Então, esse produto é oferecido com essa garantia de 10 anos, que não é normal. E o material que a gente usa é um material bem específico que aqui não existe no Brasil. É um material que faz com que a gente garante a estrutura por 5 anos ou 10 anos. É produto muito caro, mas muito específico, que dá uma garantia de trabalho super elevada.
a mesma coisa por telhado colonial. Telhado colonial a gente utiliza material bem específico de alto valor e também com um grau de trabalho muito elevado. Então, um kit, um sistema gel pode precisar de um dia a mais para ser instalado. Tudo isso faz que o custo não é o mesmo, mas isso serve para dar uma garantia diferenciada pelo que é o nosso sistema. E por último, o que você sabe, a possibilidade de troca do material. Isso. Essa assistência, né? Essa garantia, essa assistência técnica. Isso faz parte da rápida. Ideia do regional, entende? Muito bom. O fato de estar em Caratinga, da empresa ser de Caratinga, né, faz toda a diferença também. Exato. Maurício, gostei de conhecer essa história, muito bacana, viu? Desejo muito sucesso para a Geobrasis e espero em breve ter esse inversor lá na minha casa. Na sua casa. Espero também. Obrigada aqui pela presença no Talentos e Negócios. Perfeito. Não saia daí que o programa não terminou, não, a gente volta já. Estamos de volta com Talentos e Negócios e agora é hora de ver o que a Raquel Veloso conta pra gente essa semana. Qual é a dica de hoje, teacher? Hello, be welcome, sejam bem-vindos ao quadro Dicas de Inglês com Teacher Raquel Veloso. No quadro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Business English, o inglês para negócios. No inglês para negócios, nós temos várias expressões com a palavra work. Work significa em português trabalho, ou então o verbo trabalhar. Então, no mundo dos negócios, nós temos várias expressões que se ligam a essa palavra work e significam uma gama, uma infinidade de coisas. Até mesmo em português, nós utilizamos em discursos, em reuniões, essas palavras. E, por falar em reuniões, nós temos muitos workshops. Quem aqui nunca ouviu falar, né? Ah, eu tenho um workshop, ela vai dar um workshop, eu me inscrevi num workshop. O workshop é uma expressão em inglês que significa uma reunião onde coisas serão expostas e você irá para aprender ou para falar sobre um determinado assunto. Então, ela é muito utilizada no mundo dos negócios. Workshop. Nós também temos a palavra workaholic. Workaholic é uma expressão utilizada para falar sobre aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, que trabalham o tempo todo, que o tempo todo estão, com o celular na mão falando sobre negócios, que não desligam hora nenhuma do seu trabalho. Então, se você é uma dessas pessoas, ou se você conhece uma pessoa dessa forma, você a partir de hoje pode começar a utilizar, a chamar, ou a você mesmo, ou chamar alguém de workaholic, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bye, bye! Obrigada, Raquel, pela dica. Bom, o nosso programa já está chegando ao final, mas semana que vem tem mais. Acompanhe a gente pelas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Se inscreva, aliás, no nosso canal da TV Sistec e reveja todos os nossos programas na playlist Talentos e Negócios. Manda também a sua sugestão pra gente pelo WhatsApp, conta pra mim o que você está achando do programa, o que você quer ver aqui, ou até mesmo se você tem um talento ou um negócio e quer contar a sua história aqui para o nosso público. Então anota aí agora o nosso WhatsApp, é o 339-8705-5953. Manda sua mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder. Na semana que vem a gente se vê novamente por aqui. Fica com Deus, um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.